pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um conceito que a gente vai utilizar bastante daqui para frente, que é o conceito de fluido. Então, para a gente entender o que é esse conceito, vamos revisar o que a gente entende por sólido, por líquido e por gás. Então, os sólidos são corpos que possuem volume e formas bem definidos. Ou seja, se tu tiver um cubo de ferro, ele vai ficar sendo esse cubo de ferro, né? Ele não depende de nenhuma outra coisa. Ele possui um volume, sei lá, de 3 metros cúbicos e ele vai continuar assim. E a forma dele também não muda, né? Se ele é um cubo, ele vai continuar sendo um cubo. Uma forma microscópica da gente ver, vamos imaginar que seja um arranjo das moléculas que formam um sólido, seja algo do tipo, vamos imaginar que seja um sólido cristalino, então ele tem uma rede de moléculas, né? E essas moléculas, elas, por terem temperatura, elas vão estar vibrando, mas elas estão vibrando numa posição estática, uma posição parada. Então é como se eles estivessem parados e vibrando um pouquinho, né, em torno de um ponto fixo. Imagina que esse ponto aqui está parado, eles vão ficar meio que vibrando um pouquinho, né. Agora, passando para os líquidos, são corpos que possuem volume fixo e forma que se adapta ao recipiente. Por exemplo, se tu coloca 1 metro cúbico em uma caixa cúbica, ele vai ter uma forma cúbica, né? Se tu coloca essa mesma quantidade de líquido, esse mesmo metro cúbico em um recipiente cilíndrico, como se fosse, sei lá, um copo gigante, ele vai continuar tendo o mesmo volume, mesmo 1 metro cúbico, mas a forma dele vai mudar, né? Antes aqui ele é algo parecido com uma caixa, né? Ele está dentro de um cubo, ele assume essa forma desse cubo, ou até onde ele preencher, né? E colocando numa forma cilíndrica, ele vai assumir esse formato cilíndrico do recipiente que ele está. Seria como se todas essas moléculas que compõem o líquido, elas têm uma certa movimentação, uma certa velocidade, né? Então elas estão se movendo, mas elas se mantêm agrupadas numa certa região por algumas forças de coesão que ainda mantêm essas moléculas em conjunto, né? Impedindo que, sei lá, alguma gota saia voando ou algo do gênero. A força gravitacional também auxilia nisso, né? E agora os gases, então, eles são corpos que não possuem volume e nem forma bem definidos. Então, por exemplo, se a gente tiver um gás contido em um cubinho, né, tem um determinado volume, sei lá, 1 metro cúbico, tem ele aqui. Se tu muda esse gás para um recipiente maior, vamos manter o formato dele e colocar ele num recipiente maior, ele vai ocupar todo o espaço que tem disponível para ele ocupar. Desde que esse espaço anteriormente esteja vazio, né? Não tenha nada nele, tu coloca o gás, ele vai ocupar todo esse volume, todo esse espaço. Digamos agora, sei lá, 10 metros cúbicos, né? Tu viu que eu mudei de cor aqui já para mostrar que a densidade dele diminuiu. Porque eu tô com uma mesma massa de gás, tô colocando em um volume maior. E se eu coloco esse gás em um recipiente cilíndrico, né? Ele também vai assumir pegou um amarelinho um pouco mais forte agora, mas tudo bem. Ele vai assumir essa forma desse cilindro, ocupando todo o recipiente. Então eles são corpos que não possuem volume e nem forma bem definida, né? Até porque eu coloquei a mesma quantidade, a mesma massa de gás aqui, ele ocupou um certo volume. Coloquei a mesma massa no recipiente maior, ele ocupou todo o volume, né? Um volume maior. E coloquei em outra forma, ele ocupou todo o volume desse corpo. Então a forma microscópica de eu representar são várias moléculas se movendo aleatoriamente e praticamente sem forças de coesão, né? Que mantém essas moléculas unidas. Então elas estão em movimento praticamente livre, né? Então aqui tem duas perguntas só pra gente entender melhor essas diferenças e as semelhanças entre os dois, né? Então as diferenças entre um sólido e um líquido é que o sólido ele tem uma forma bem definida, enquanto o líquido não tem uma forma bem definida. O líquido se adapta ao recipiente, né? Tem uma forma que se adapta ao recipiente. Quais as semelhanças entre um líquido e um gás? É que ambos vão se adaptar ao recipiente, né? Eles não têm forma definida. Embora o líquido ele tenha um volume fixo, o gás não vai ter esse volume fixo, né? Mas ambos se adaptam ao recipiente no qual eles são colocados. Então a gente define
a gente define fluido como uma substância que se adapta à forma do recipiente que o contém, conforme a situação, né? E mais, ele escoa se tiver alguma diferença de pressão. Isso aqui a gente vai explorar um pouquinho mais pra frente. Essa questão da diferença de pressão, de ele escoar devido a uma diferença de pressão. Então, o que são os fluidos? Os líquidos e os gases são fluidos. Então, quando eu estiver falando de fluido, pode ser tanto um líquido quanto um gás. E tudo que a gente vê daqui pra frente, a gente vai estar utilizando fluido, né? Então, ele vai valer para líquido e para gases. Então, agora vocês já devem ter estudado lá em física no primeiro ano, né? Como é que a gente descreve um objeto sólido? Você representa por um ponto, e aí tem uma certa velocidade. Tu pode descrever ele com base nisso, né? Tu pode aplicar uma certa força nele, e assim por diante. Tu vai poder fazer essa simplificação, né? Como é que vai funcionar no caso de um fluido? Vamos falar de fluido já, né? Então imagina aqui que a gente tem esse fluido, pode imaginar que seja água, né? E a água ela é formada por várias moléculas de água, né? Então cada pontinho desse aqui eu estou representando como se fosse uma molécula de água. Cada pontinho desse aqui vai ter uma determinada velocidade, uns para um lado, outros para o outro, alguns com grande velocidade, outros com pequena velocidade. E aí como é que eu posso descrever esse fluido? Bom, nessa descrição microscópica, eu vou ter que descrever a velocidade de cada molécula de água que eu tenho, de fluido que eu tiver. Vai depender da massa de cada molécula, da velocidade, para onde ela está orientada, né? E isso daria muito trabalho, né? Isso daria muito trabalho para a gente resolver. Seriam, sei lá, bilhões de cálculos, de contas para a gente poder determinar para onde vai, sei lá, um copo d'água, como é que estão se movendo as moléculas dele. Então não é uma descrição muito apropriada. Então a gente utiliza uma descrição macroscópica. Essa descrição macroscópica a gente vai descrever somente o fluido com base no próprio fluido, né? A gente não vai considerar que ele é feito de várias moléculas, né? A gente vai descrever só para o fluido. E para essa descrição macroscópica a gente utiliza de um modelo. O modelo de fluido ideal, que é uma simplificação, né, do que são os fluidos reais, né? Esse conceito de fluido ideal eu vou estar apresentando para vocês no próximo vídeo, discutindo todas as características dele, as simplificações que ele envolve e da importância, né? A importância, mas de qualquer forma, eu acho que vocês já podem ter uma noção da importância desse modelo, já que a gente vai conseguir simplificar essa em uma infinidade de cálculos aqui para a descrição como se fosse uma coisa só, né? Então isso já vai ser uma simplificação muito grande que vai ajudar a gente daqui para frente. No geral, a gente vai estar falando daqui para frente só de fluidos ideais, né? A gente vai estar sempre que a gente se referir a um fluido, ele vai poder ser caracterizado como um fluido ideal, vai poder ser o modelo será adequado para ele, né? Mas esse modelo de fluido ideal, então, vai ficar para o próximo vídeo.